Olá, seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito e pensado para você, estudante do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, pesquisador, até mesmo você, curioso da matéria. Aqui, como sempre, o professor Eduardo. E hoje vamos continuar com o nosso módulo de história, certo? Nós já estamos nos preparando para deixar a antiguidade. Já estamos iniciando o período medieval. Estamos naquele momento de transição, né? Entre a queda do Império Romano e as invasões dos povos bárbaros, né? A adaptação dos povos bárbaros em meio aos romanos e tal, todo aquele domínio regional. Então nós já estamos nos preparando para dar adeus à antiguidade. Foram 2 meses até aqui. Muito obrigado a você que nos acompanha desde então. E vamos lá, gente. Vida que segue. Antes de mais nada, preciso pedir a sua ajuda. Em que sentido? Deixando seu like, compartilhando os conteúdos do canal do professor, tornando-se inscrito. Isso seria de suma importância para nós aqui do canal, para juntos mostrarmos ao YouTube a importância dos conteúdos aqui colocados, a relevância, né, desses materiais para a plataforma. E continuarmos assim, produzindo mais vídeos, produzindo mais conteúdo de tendência acadêmica para você, estudante, né, para auxiliar nos seus estudos. E juntos democratizar o ensino público. Essa é a principal função desse canal. Democratizar, expandir o conhecimento, tá? Conto com sua ajuda. Sem mais delongas, vamos lá. Os germânicos na Europa medieval, tá? Nós vamos iniciar essa aula com um resumo do que foi o vídeo anterior, né? Que foi a crise do Império Romano. E a crise iniciada no século III, que foi motivada por um conjunto de mudanças, e uma delas foi a dificuldade do governo em proteger as suas fronteiras nos contínuos ataques contra os bárbaros, e para controlar o império, manter o exército, pagar os funcionários, conservar estradas e muros de proteção, o Estado precisava de muito dinheiro. Sem os devidos recursos, o Império Romano deixou de conquistar novos territórios, o que resultou na redução no número de escravos, na queda da produção e no encarecimento dos alimentos. Sem produção, o produto fica mais caro. Sem mão de obra suficiente, não tem quem produza. Se não tem recurso para o exército, o sistema de conquista ele já estava em declínio. Então, o projeto de expansão, o projeto de aquisição de mão de obra estava muito prejudicado. A saída foi aumentar os impostos, principalmente nas províncias, algo que não deu certo, tá? Porque a população passou a fugir das cidades. Fugindo das cidades, ela escaparia do pagamento dos tributos e dos impostos e da insegurança que tomou conta das cidades. Por conta dos ataques, né? Muitas pessoas mudaram-se para o campo, onde podiam encontrar trabalho e proteção. Nas áreas rurais, eles foram trabalhar principalmente nas grandes propriedades. Iniciava-se dessa forma uma crescente ruralização da Europa Ocidental. Isso é só um resumo do que foi a crise do Império Romano. Tem vídeo sobre isso mais detalhado na nossa playlist. Dá uma passadinha lá, visita. E aí inicia-se a Idade Média. Dentro desse contexto de crise, a Idade Média ela vai começar nesse contexto de crise e transformação do Império Romano. Tá? A fragilização do Império Romano contribuiu para que diversos povos de diferentes partes da Europa e da Ásia entrassem em seus territórios, né? Já que não tinha defesa, já que era muito difícil resguardar as fronteiras. Então, povos vizinhos passavam a invadir livremente, a transitar livremente entre os romanos. E a maioria desses povos faziam parte de um grupo linguístico chamado germânicos.
Para se estabelecer nos domínios do Império, alguns povos germânicos fizeram acordos com o governo romano, acordos esses de prestação de serviço militar em troca de terras, enquanto outros promoveram ataques mais violentos que prejudicaram o comércio e agravaram ainda mais a crise da economia romana. Quando os Herulos, um povo germânico, depuseram o último imperador romano do Ocidente, em 476, o império já estava em colapso. A falta de trabalho, a queda do comércio, a queda da população eram evidentes nas cidades. E os germânicos já representavam grande parte dos soldados e generais do exército romano. Os próprios germânicos faziam parte já da armada, do exército que serviria para defender o Império Romano. E agora, dentro da força militar, encontram-se também representantes do povo invasor. Um problema bem complicado a partir de então. E isso devido aos acordos, né, que o próprio governo romano fazia com os próprios germânicos. Chega a ser contraditório, mas dentro de um governo em crise, com porta aberta para corrupção, qualquer tipo de verba ou de propina, ou até mesmo de ajuda braçal surgir, é bem-vinda. Mesmo assim, a data da queda de Roma foi adotada como marco para o início da chamada Idade Média na Europa Ocidental, e não a crise em si. Acredita-se que o nome Idade Média tenha sido formulado por estudiosos que viveram nas cidades italianas do século XVI. Esses homens, né, esses estudiosos, esses possíveis historiadores, defendiam que a idade de que a ideia de que a época posterior à queda do Império Romano caracterizou-se pelo atraso técnico, pela exagerada fé religiosa e pela falta de liberdade. Mais tarde, historiadores do século XIX estabeleceram a periodização adotada ainda hoje, a periodização modelo para nós, né? Que é a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e Idade Contemporânea. Aqui nesse estudo, nós estamos num momento de transição da Antiguidade para a Idade Média. É perceptível que a Idade Média, ao contrário do que se achava, né, no momento de elaboração desse período, foi uma época de grande transformação econômica. Nós acompanhamos, durante todo esse estudo de antiguidade, nós acompanhamos toda a evolução social, tecnológica e científica e cultural também. Por exemplo, os botões, os óculos, as universidades e o jogo de xadrez surgiram nesse período. Então nós não podemos ter a Idade Média e a Idade Antiga como um período de atraso. Os povos germânicos tiveram forte presença na cultura ocidental antes e principalmente após a queda de Roma, já que eles são engrenagens de suma importância para explicar, né, a queda definitiva do Império Romano. Talvez, se não fossem as invasões bárbaras, as invasões germânicas, iria durar um pouco mais o Império Romano. Não se sabe ao certo a origem desses povos. A hipótese mais provável é que eles tenham vindo da Escandinávia e da região do Mar Báltico, situado no norte da Europa. Mais tarde, teriam entrado em contato com povos indo-europeus, como os celtas e os gregos, e o resultado desse convívio, né, foi uma influência cultural recíproca. Tanto que a língua indo-europeia foi adotada pelos germânicos. O que se pode afirmar sobre os germânicos é que eles estavam divididos em vários povos que falavam línguas e dialetos aparentados. Entre esses povos se destacavam os francos, os godos, os vândalos, os ângulos, os saxões e os lombardos. Tinham muitos outros, mas esses citados são os que mais vão ter relevância para a história e principalmente para a formação dos estados modernos, que a partir daí já é um outro assunto, tá? Mesmo com algumas diferenças entre si, os povos germânicos se aproximavam pela língua, por uma organização social baseada na família e por uma forte tradição guerreira.
Ou seja, eram povos distintos entre si culturalmente, mas eles se entendiam pelo dialeto e a sua base social era muito parecida entre eles, além da sua tradição guerreira, já que eles entram na história europeia, né, como povo guerreiro. Então a tradição guerreira é muito evidente entre esses povos bárbaros. A importância da atividade militar para esses povos explica a habilidade que tinham na fabricação de armas. Desde criança, os germânicos aprendiam a arte da guerra. Em uma sociedade militarizada, o chefe guerreiro, evidentemente, era uma das pessoas mais importantes da tribo, já que eles eram divididos inicialmente em tribos, em ajuntamentos, onde nos períodos de guerra o chefe era escolhido por uma assembleia para comandar o bando armado nas conquistas. E caso saíssem vitoriosos, dividiam o butim entre eles. O butim é aquilo que nós chamamos de espólio. Então, tudo que eles conseguiam do povo inimigo, eles dividiam entre si de forma igualitária. Além disso, as vitórias também proporcionavam terras para a agricultura e a criação de gado. Nesse ponto, eles são muito parecidos com os romanos na questão da expansão, né? Garantindo assim a sobrevivência da comunidade e o poder da aristocracia. Com o tempo, a liderança do chefe guerreiro passou a ser hereditária. Então, aquilo que era apenas uma tribo, aquilo que era apenas um aglomerado de gente, começa a existir uma hierarquização, né? Onde o guerreiro ele já não vai ser apenas escolhido, né? Como um dos mais notáveis ou um dos mais valentes, mas ele vai ter um posto hereditário. E aí as famílias nobres começam a surgir entre eles. Durante o século V e o início do século VI, os germânicos fixaram-se em terras das antigas aristocracias romanas. Assim, os líderes guerreiros tornaram-se reis. Porém, como eles não possuíam uma organização estatal nem instituição para administrar os territórios conquistados, seus domínios tinham curta duração. Somente a partir do século VI, alguns povos germânicos estabeleceram domínios duradouros na Europa. Foi o que ocorreu com os francos na Gália, com os anglo-saxões nas Ilhas Britânicas e com os lombardos na Península Itálica. Isso por quê? Porque inicialmente eles não tinham uma estrutura burocrática, eles não tinham as instituições de política, né? Porque os reinos germânicos estabelecidos em antigas terras romanas não possuíam essas tais instituições, né? Como senados, tribunos, a plebe. E mesmo assim eles incorporaram elementos da cultura romana, como o latim e algumas leis do direito romano. O latim era mais usado nos setores administrativos. Com o tempo, toda a população passou a falar idiomas vulgares, até mesmo os clérigos que utilizavam majoritariamente o latim, e já o direito romano convivia com as leis germânicas baseadas nos costumes. Então, com o passar do tempo, a população que permaneceu em Roma, ela passa a adotar do costume do povo invasor e até mesmo o direito romano passa a ser usado pelos germânicos que não possuíam instituição burocrática e administrativa. Isso porque, com lei, é perceptível que é mais fácil administrar a população, coisa que os germânicos não conheciam. Porém, os germânicos nem sempre aplicavam a justiça interpretando leis escritas, porque as leis germânicas antes eram baseadas no costume, naquilo que eles praticavam no dia a dia, aquilo que era explicado pelos seus antepassados. Então, isso era lei de costume. Como exemplo, eles fazem algo porque sempre foi feito dessa forma. Exemplo, numa família germânica da antiguidade, não era comum a filha mais nova se casar antes da mais velha. Isso não era uma lei escrita, isso não era uma lei burocrática, mas era uma lei de costume entre os germanos. Só para dar um exemplo, tá? Muitas vezes, para resolver um conflito, eles recorriam ao ordalho,
E o ordalho era uma prova jurídica, entre eles, né, feita com elementos da natureza e cujo resultado era interpretado como um julgamento divino, que tanto poderia ser um duelo, ou provas como, por exemplo, segurar um ferro em brasa ou ser lançado na água preso por uma pedra. E o resultado desse experimento, no ato de julgar uma questão, era considerado uma manifestação do desejo dos deuses. Apesar de se apropriarem de aspectos da cultura romana, os germanos não trataram os romanos com igualdade. Eles se apropriavam da cultura romana, mas eles não permitiam contato muito direto com os romanos. E essa questão da ordalha é o seguinte: esse exemplo de segurar um ferro em brasa viva, a cena é mais ou menos a seguinte. Supondo que o cara ele tinha cometido um furto, então reunia-se, né, as testemunhas, a vítima, o acusador e o réu, entre eles. Então era costume se esquentar uma barra de ferro até que ela se tornasse em brasa incandescente e colocava para esse cara segurar. E era estipulado o seguinte, que se ele gritasse ao momento de segurar essa barra de ferro em brasa incandescente, ele era considerado culpado porque os deuses e as divindades provaram a culpa dele. Você já observou que é um tanto hilário, né? Você segurar uma barra de ferro em brasa incandescente e não gritar de dor. Então isso era muito interessante porque era como se tivesse a objetividade de provar a culpa e não a inocência, a depender da situação, né? Da mesma forma, amarrar uma pedra no indivíduo e soltar ele no lago e observar se ele vai retornar à superfície, e ele não retornando, vão justificar aquilo como um ato divino mostrando que o cara era culpado. Então observa-se que o objetivo dessa ordalha não era provar a inocência, mas provar a culpa. A fraqueza demográfica germânica ajudou a explicar a recusa à miscigenação em certos reinos, a mistura, né? Os germanos eles não permitiam que os germânicos eles não permitiam que os romanos convivessem entre eles, eles não permitiam a mistura cultural. Eles se apropriaram da cultura romana, mas eles não permitiam muito contato, para que assim os romanos não se associassem a eles. Para tanto, havia certa segregação, com bairros separados para romanos e bárbaros nas cidades da Itália, Ostrogoda, por exemplo, e a função militar proibida aos romanos em diversos reinos, com os germanos em quase todos os locais usando sua roupagem tradicional. Então, pela vestimenta, eles conseguiam distinguir quem é germânico e quem não é germânico. Então, eles tomam conta da sociedade e das funções militares de tal modo que eles vão se tornar maioria e vão proibir até soldados romanos entre os exércitos. Foram proibidos também os matrimônios mistos, que eles vão se aproveitar de uma determinação jurídica romana de 370 e que os germanos mantiveram em seus reinos até meados do século VII. Até os casamentos foram proibidos, casamentos mistos. Germânico não casaria com romano. Os romanos, por outro lado, incorporaram alguns dos costumes germânicos. Eles vão incorporar quase que na marra, né? Por exemplo, a dieta deles, a carne de porco, que era consumida apenas em festividades e banquetes, passou a integrar cada vez mais a dieta cotidiana dos romanos, ao lado do leite, da manteiga e da banha. Por que isso? Escassez de produto. Então, com um produto escasso, eles vão se adaptar à dieta do povo que tomou suas terras. Isso era quase necessário como sobrevivência, já que a crise ela se alastrou a tão ponto que os romanos perderam a autonomia regional, que até a sua dieta ela foi alterada. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje.
Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha sido útil e produtivo para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de deixar seus comentários. Fiquem todos bem e até uma próxima!